Olá, paz do Senhor. Hoje eu vou começar mais um vídeo. Vou começar a falar dos meus planos novamente. Fiquei um tempinho sem realizar vídeos porque eu tenho me sentido muito mal de saúde. Eu começo a ficar com o olho muito embaçado, daí eu não consigo enxergar nada. Quando eu estou assistindo vídeos, fazendo vídeos e lendo a Bíblia, lendo algum livro. Daí eu peguei, dei um tempo. Agora eu estava assistindo vídeo a tarde inteira. Era para minha vista estar pior, né? Mas parece que eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa agora. Então eu resolvi ligar a câmera e gravar. Então eu vou começar a falar algumas coisas, porque eu tenho assistido vários vídeos de alguns assuntos. E hoje eu mudei um pouco, eu variei os assuntos que eu estava assistindo, os vídeos da internet. Já comecei a ver vídeos falando mais sobre a questão da roça, da agricultura, de criação de animais. Daí eu me senti bem, me senti melhor. Então, como eu gosto de misturar os assuntos da agroecologia ou agropecuária ecológica, eu com a palavra de Deus, né, com a Bíblia, então eu vou mostrar um pouco do meu poder no Evangelho e começar a falar sobre esses assuntos. Eu tenho aqui uma base referente às coisas que eu já escrevo há algum tempo, referente a esses assuntos. Então, eu vou dar continuidade, só que eu vou falar um pouco da minha intenção, do meu processo, dos meus pensamentos, o que eu estou pensando em fazer, porque eu gostaria muito de tocar uma roça, né? Montar uma fazendinha, né? Morar, trabalhar, né? Dentro do sítio, viver desse jeito, né? Fora da cidade. E ao mesmo tempo trabalhar para conseguir o meu sustento, né? Meu autossustento. E ao mesmo tempo agregar valor, né, nesse trabalho, nesse serviço, que é produzir meu próprio alimento para mim consumir, para mim plantar, para mim colher, para mim criar animal, matar e comer, para poder usar os produtos, né, os derivados desses produtos, né, tanto na parte animal como na parte vegetal, usar os produtos para se alimentar e para fazer negócio, para fazer comércio, para vender, para manter o negócio firme funcionando, né? Só que vai ser uma longa jornada, né? Uma longa caminhada, né? Então, primeiro eu tenho que começar a planejar, a fazer o projeto, a, a, a divulgar, né, o plano do negócio que eu pretendo fazer. Então, eu vou começar utilizando este vídeo a partir de agora.
E tem que começar também a aprender a mexer, a trabalhar, a conhecer, a entender esses assuntos, tanto na parte teórica de como eu vou montar esse planejamento, como na parte financeira, quanto dinheiro eu vou precisar para fazer isso. Então, eu vou começar a falar as primeiras considerações. Então, eu vou abrir a Bíblia, como eu sempre faço, numa página e começar a falar pela página aberta que eu acabei de abrir. Este é um dos meios que eu uso para fazer os estudos, as análises bíblicas, né? E vou encaixando as coisas que acontecem comigo, que eu vejo, que eu observo durante a minha estadia e a minha passagem aqui neste mundo, né? Então, abri no livro de Jeremias, vou começar pelo capítulo 24, que é o capítulo que tem aqui em uma das páginas abertas aqui. Então, versículo 1. Vamos ver o que Jesus está falando para mim e para quem está assistindo os vídeos. E este vídeo é neste momento. Versículo 1. Fez-me o Senhor, com S maiúsculo, ver. Tá vendo? Ó? Já apareceu a palavra ver. Acabei de falar que eu estou vendo como que eu vou agir no futuro. Estou pensando, estou vendo como, estou programando, planejando, estou vendo como que eu vou me manter daqui para frente, por exemplo. Está vendo? Já aparece a palavra haver. Viu como eu tenho uma ligação muito forte com o nosso Senhor Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo? Porque a minha linha de pensamento, ela é correta. É uma linha de pensamento que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles aceitam. É como se eu tivesse concordando, participando da família da igreja que Jesus Cristo montou. Mas qual igreja? A igreja que está dentro da Bíblia. Podemos, por exemplo, analisar se todas as igrejas cristãs elas fazem parte da igreja que está dentro da Bíblia? Sim, de um certo modo, sim, podemos analisar e eu posso dar uma opinião baseado, né, na minha experiência de vida, né? Porque eu tenho as mesmas características que estão escritas na Bíblia. Eu sou pobre, né? Então nós vemos, a partir desse pressuposto, como está escrito em Mateus, capítulo 5, logo no começo, que só os pobres herdarão o reino dos céus. Veja bem o que eu acabei de dizer, só os pobres. Eu não citei todo mundo, mas na Bíblia tem passagens que Jesus Cristo, na Bíblia tem passagens escritas, passagens bíblicas, e as mesmas passagens que estão na caixinha, que colocam as orações, os versículos bíblicos, que Jesus ele veio para salvar o mundo, mas nem todo mundo reconheceu Jesus Cristo. Então, baseado nestes depoimentos que eu estou fazendo, eu tenho essa participação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Então, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 24, no versículo 1, que eu estou lendo, eu acabei de ler esta frase. Fez-me o Senhor ver. O profeta Jeremias falando que Deus fez Jeremias ver. Agora vamos ver o que Jeremias está vendo. E eis 2/6 de figos. Olha só, agora vamos entrar em enigmas. Então, provavelmente nós vamos ter que descobrir este enigma que Deus está mostrando para Jeremias para entender neste ponto, neste aspecto do contexto que eu estou lendo do texto, e o que nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer para mim poder falar agora no contexto do modo geral, independente do contexto bíblico. Então, são 2 contextos, no mínimo, que eu vou expor agora. E eis 2/6 de figos, tá vendo? Está falando de agricultura, de plantação, de horta, de pomar. Figo é uma fruta. O pé de figo é uma planta. Está vendo? Está vendo? Tem tudo a ver com o que eu comecei a falar e eu nem tinha programado isso. Estou fazendo. Eu gosto de falar sobre todos esses assuntos, e principalmente o assunto bíblico, religioso, assim, de repente. Eu não fico assim pensando que eu vou falar. Então, nós já vemos uma ligação em tudo isso que eu estou falando. E eis 2/6 de figos. Então, podemos imaginar 2/6 de figos postos diante do templo. Olha só, outra constatação também interessante, porque as páginas dos meus cadernos está aberto em questões falando da igreja, do templo, que eu vou começar também a expor agora. Então já dá para me fazer uma ligação aqui muito, muito poderosa. Olha só, porque aqui o versículo está falando de templo, de igreja. Preste atenção. Postos diante do templo do Senhor. Olha só que magnífico, dá para a gente tirar vários pensamentos. Eu já estou com alguns na cabeça. Então, eu posso seguir várias linhas de pensamentos agora. Inclusive, esses que estão aqui ao redor de mim aqui. Que eu tenho alguns cadernos abertos que vai falar sobre o significado da palavra igreja, utilizando outros textos bíblicos, que eu posso ficar manipulando com muita propriedade. Posso ficar à vontade também para fazer isso. Olha só, porque eu tenho um pouco de conhecimento na questão da palavra igreja, porque eu venho meditando já há algum tempo, constantemente, diretamente sobre esse assunto. E olha só, achamos um versículo, achamos um trecho que denota a palavra templo, que nós podemos ligar com a palavra igreja, que está dentro do livro do profeta Jeremias,
no Antigo Testamento, dentro da lei de Moisés. Olha quantos detalhes, eu costumo sempre fazer estas abordagens mentais quando eu estou falando da palavra de Deus. E no capítulo 24, logo no primeiro versículo. Então, continuando, postos diante do templo do Senhor, com S maiúsculo. Continuando, depois que Nabucodonosor, olha só, então agora nós temos uma referência de tempo, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então aqui nós temos também a referência, já sabemos que Nabucodonosor, ele era o rei de Babilônia. Então são nações, são tempos, são histórias, são situações que aconteceram veridicamente. Não é uma história fantasiosa, não é um conto imaginário que eu estou falando, é uma coisa real, uma coisa, é um assunto histórico. Por isso que nós temos que dar a importância muito grande sobre isso que eu estou demonstrando. Então, está escrito aqui: rei de Babilônia levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoiaquim. Jeoiaquim, rei de Judá. Então aqui nós temos também a informação disso que eu estou falando. E os príncipes de Judá e os carpinteiros. Olha só que interessante, eu estou pensando na minha cabeça como que eu vou montar o meu negócio. E aqui está descrevendo várias coisas que são, por exemplo, relacionados parecidamente com o que eu estou pensando. Porque eu estou pensando como é que eu vou montar a estrutura, como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro para montar o meu negócio. E aqui, por exemplo, está descrevendo a palavra carpinteiros. A palavra carpinteiro significa um profissional que ele sabe construir telhados, se eu não me engano é isso. E inclusive era a profissão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava vivo aqui na terra. Antes dos 30 anos de idade, ele era carpinteiro. E os ferreiros de Jerusalém. Olha só, agora entrou a palavra ferreiros. Então aqui está expondo profissionais que sabem fazer um determinado serviço específico para alguma obra. É isso que eu estou pensando e é isso que eu comecei a mentalizar desde o início que eu comecei esse vídeo. Olha só que impressionante, e eu abri aqui o livro da Bíblia aleatoriamente, como eu sempre faço. Está vendo como eu tenho essa conexão espiritual? Eu podia ter aberto a Bíblia em qualquer outra página e poderia aparecer vários assuntos diferentes. E apareceu justo esse assunto que eu comecei a descrever no começo do vídeo. Olha que incrível! Então, e os ferreiros de Jerusalém?
e os trouxe à Babilônia. Então vamos tentar analisar um pouco aqui na forma contextual do que está sendo narrado, né, no texto, e na forma contextual que eu posso fazer para poder interpretar de vários jeitos a Bíblia. Por isso que eu tenho essa autonomia, eu tenho essa liberdade, essa habilidade de usar a Bíblia conforme os meus pensamentos, os meus sentimentos. Isso é dado para todo mundo. Só que as pessoas elas têm que, como eu posso dizer, elas têm que trabalhar esta habilidade espiritual. Como eu já identifiquei e estou dizendo que isso é uma proposta que Deus, o Deus Pai, Ele deu para quem acredita na palavra de Deus. Então nós não precisamos ficar pensando que nós temos que ter mentores, curadores, tutores, como está escrito nos evangelhos de Paulo, que ele descreve que a gente pode ter milhares, milhões de tutores, mas mesmo assim nós não vamos ter muitos tutores em Cristo, como está escrito em 1 Coríntios. Porque nós podemos ter o dom da liberdade do Espírito, que é dado para quem Jesus deseja que seja dado. Ele distribui, nosso Senhor Jesus Cristo distribui os dons espirituais. Então, nós temos que deixar sempre claro estas condições. Por isso que eu estou falando abertamente. Então, vamos analisar agora o versículo 1, que ele é muito grande. É um versículo muito grande. E vou encaixar nas outras propostas de assuntos que eu vou elaborando conforme eu estiver lendo agora. Então, repetindo novamente. Fez-me o Senhor ver. Está vendo? Jeremias está falando. Estou analisando em dois contextos agora. O contexto que está assim proposto, né? O contexto real, né? Do assunto, e o contexto que eu posso inventar várias interpretações. Eu utilizo a Bíblia desse jeito. Eu não fico preso num sistema de pensamentos ideológicos, teóricos, teológicos. Eu não fico preso. Eu posso até usar esses artifícios, se eu souber usar, se eu conhecer, se eu souber manejá-los. Mas como eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou padre, não sou líder religioso, então eu não sou formado em religião, eu não sou formado em nenhum tipo, não tenho diploma acadêmico. Então eu não preciso, eu não sou dependente, eu não preciso ficar dependendo de outras pessoas para interpretar e dizer o que está dentro da Bíblia. Porque como está escrito em 1 João capítulo 3 ou capítulo 2, quem ensina tudo é a unção do Espírito, com E maiúsculo.
Está escrito lá. Eu já falei várias vezes sobre isso nos vídeos passados. Então, quem ensina tudo é a unção do Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito sacerdotal de Melquisedeque. Então, nós não estamos mais na primeira ordem dos levitas, que é uma ordem carnal, física, fraca, limitada, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aboliu e destruiu. Nós estamos na segunda ordem de Melquisedeque, do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter esses pontos de vista, esses assuntos, esses entendimentos e enxergar como está escrito aqui. Fez-me o Senhor ver, enxergar, é isso que eu estou mostrando. Eu estou mostrando a luz do fim do túnel para as pessoas não ficarem presas, acorrentadas, atadas em doutrinas de homens, que são doutrinas de demônios. Cada um tem que fazer o seu próprio contato espiritual através do Espírito com E maiúsculo, que está dentro de cada um que recebeu a palavra do Senhor, que está dentro da Bíblia. É o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é na água. O batismo do Espírito Santo é através da palavra de Deus, como está escrito em um dos versículos que agora eu não vou me lembrar aonde está direito, mas eu já vi isso na Bíblia. O batismo do Espírito Santo, ele é um batismo da palavra de Deus, que está contido dentro da Bíblia. Quem recebe, quem ouve a palavra de Deus, ele é batizado e recebe o Espírito com E maiúsculo. E veja bem, nós temos que analisar também como esse Espírito ele é dado. Porque em Atos capítulo 8, mais ou menos, até então, o apóstolo Filipe, ele desceu em Samaria e ele pregou a palavra. E o Espírito desceu, mas o Espírito ele não entrou dentro das pessoas ainda, naquela época, de Atos capítulo 8, livro de Atos dos Apóstolos. Daí precisou o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago descer para Samaria para que todo mundo que tinha recebido a palavra do apóstolo Filipe pudesse receber dentro do corpo o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito dado. Só assim as pessoas receberam o Espírito, pela imposição das mãos. Mas veja bem, Paulo, ele quebrou este conceito lá em Hebreus. Ele quebrou essa tradição e esse costume de receber o Espírito com E maiúsculo. É uma questão muito complexa. Nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu estou falando disso porque eu me lembro que está escrito em Atos capítulo 8 e em Hebreus capítulo 6. Eu sei o que está escrito nesses dois capítulos, por isso que eu estou falando isso. Daí, com o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo me mostrou este ponto de vista que eu estou passando agora. Que ninguém fala sobre isso, porque eu não sei se as pessoas perceberam isso que eu estou falando. Então, eu estou revelando um conceito bíblico que está dentro do cânon espiritual bíblico.
da palavra de Deus. É um contexto contextual que não está dentro de uma camada linear, que a gente possa pensar que o contexto que eu estou falando está dentro de um capítulo específico somente. Pode ver que eu estou usando 2 capítulos de 2 livros e 2 livros diferentes. 2 capítulos diferentes dentro de 2 livros diferentes. Então eu posso usar esse contexto também. É o contexto espiritual para fazer as ligações e as conexões. Por isso que eu consegui descobrir esta revelação que eu estou passando. De que para receber o Espírito com E maiúsculo, os gentios, porque em Atos capítulo 8, Filipe estava abençoando o povo de Samaria, porque ele estava em Samaria. E os samaritanos são descendentes do povo de Israel. Eles não são gentios. Mas com os gentios é diferente, não precisa mais a imposição de mãos. E como não existe mais judeus e israelitas, agora, para ser salvos, só existe um povo aqui na terra, que é o povo cristão. E mesmo assim, o povo cristão, ele é misturado, ele é dividido. Então não é um cristianismo 100% legítimo. Então também não é uma nação legítima também, os cristãos. Tem todos esses detalhes. Por isso que eu faço meditação e reflexões. Porque quando eu vejo os debates, eu vejo assim, os debates entre as pessoas, né, pela internet, né, no canal do YouTube, né? Porque tem vários pensadores, né? Tem várias religiões, tem várias línguas, né? Eu vejo muito engessado. Eles são muito engessados. Eles ficam analisando só contexto teórico e teológico. Por isso que daí eles entram em contradição, em controvérsia, em debates, porque eles não se entendem. Se todo mundo pensasse igual, não haveria discussão, dissensões, desentendimentos, todo mundo ia pensar igual, que nem eu estou propondo aqui. O negócio rural dentro da igreja. Sim, a igreja é evangelho dos pobres dos alimentos sagrados. Por quê? Vamos continuar lendo o texto aqui, para dar sequência. Porque aqui é um exemplo de como nós temos que enxergar, de ver. Conforme eu estou usando o livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 1. Fez-me o Senhor ver. Tá vendo? É isso que você tem que ver. Mas você tem que ver pelos seus próprios olhos, não pelos olhos dos outros. Você não pode ser dominado por uma pessoa, sendo que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele já tirou essas ataduras, essas amarras. Ele já cortou. As pessoas não podem ficar presas dentro de um sistema religioso. E eis 2 cestos de figos. Então vamos lá, 2 contextos agora. Primeiro contexto. Vou ter que falar assim agora nesse vídeo. Mas eu não sei se eu vou analisar os 2 contextos etapa por etapa. Porque senão eu também vou ficar muito perdido aqui no
na conexão com Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E eis 2 cestos de figos. O que representa isso? No contexto deste texto, do versículo, Jeremias está vendo 2 cestos de figos. No contexto do texto que eu estou meditando, esse cesto significa várias coisas, modos de vida, pensamentos. O figo representa um fruto bom, gostoso, um fruto agradável para se comer, uma coisa boa. Então eu vejo 2 cestos com coisas boas para se comer. Por isso que eu estou falando do projeto, do plano, do empreendimento rural ligado com a parte da igreja espiritual. Então, um cesto é a igreja e outro cesto é o empreendimento, o negócio que eu estou montando. 2 cestos cheios de figos, 2 cestos cheios de coisas boas. Então, eles estão postos diante do templo. Aqui nós podemos confirmar o templo. Templo significa igreja, uma casa, um local. Significa um lugar onde a gente pode se reunir com outras pessoas. Olha só, é isso que eu quero fazer. Eu quero montar um negócio para poder alimentar todo mundo que está dentro da igreja. Tá vendo? Olha só. E esses 2 cestos estão diante do templo do Senhor, tá vendo? Esses pensamentos estão diante, a minha petição, estou pedindo, está diante de Deus. Aqui está a constatação. Porque eu sou o representante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo aqui na terra. Que eu sou sacerdote, mestre, rei e profeta da 2ª ordem de Melquisedeque. Por isso que eu consigo analisar a Bíblia de vários modos, de vários aspectos. Eu tenho essa autoridade. Mas eu uso para fazer o bem, não para fazer o mal. Eu uso para poder contemplar os 3 pilares do trono de Deus, como está escrito no livro de Provérbios, por exemplo, capítulo 1. São 3 pilares que governam e regem o trono de Deus, que é juízo, justiça e equidade. Então, estou falando aqui no nome desses 3 pilares de Deus. Deus, Ele só quer saber disso. Justiça, juízo e equidade. Escuta o que eu estou falando. Justiça. Na Bíblia está recheado de exemplos falando de justiça. Eu não vou entrar na questão agora para não sair desse foco. Juízo. Juízo vai ser o julgamento. Julgamento que Jesus, ele já está fazendo. Porque foi dado a ele este poder. Então, justiça, juízo. Deus quer ver isso. Ele não quer ver mais nada. Então, se você não estiver enquadrado dentro do que está escrito na palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, mesmo o Antigo Testamento sendo destruído, segundo a minha análise de 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos no meio do capítulo,
eu já fiz, até eu deixei aqui marcado para entrar, vou entrar agora nessa questão, já vou até aproveitar, mas acho que vai demorar um pouco para chegar até lá, então eu vou antecipar. Por que que eu cheguei nessa conclusão? Mas é uma conclusão parcial? É uma conclusão imparcial? Eu não sei dizer, pode ser que esteja completo ou não esse pensamento que eu estou falando agora. Mas eu achei um assunto muito relevante, explosivo. Por quê? Porque eu tinha concluído que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele destruiu o Antigo Testamento. Porque tem versículos, eu não anotei aqui todos os versículos. Eu vou citar só alguma coisa que eu já comecei a falar. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é o vídeo 164, que está no canal Igreja Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados. É o vídeo número 164. Eu comecei a falar sobre isso que eu estou falando agora. Daí eu tive que ver o vídeo, que deu quase 2 horas. Eu tive que voltar e ver o conteúdo daquilo que eu falei. E depois eu fui escrevendo um resuminho aqui, um rascunho, para ver os pontos principais. Então eu vou repassar novamente alguns pontos e acrescentar outros. Mas, na minha opinião, eu cheguei à conclusão que Jesus Cristo destruiu o Antigo Testamento, mas não é por causa disso que eu não vou utilizar o Antigo Testamento para compor minhas ideias que estão no Novo Testamento e acatar o que está escrito no Antigo Testamento como sendo divino, como sendo importante. Porque são muitas coisas relevantes que nós temos que pensar, porque são muitos assuntos específicos e são muitos detalhes minuciosos que nós temos que parar para pensar. Só que hoje em dia o ser humano ele não tem tempo nem para ir no banheiro. Como é que ele vai parar para pensar igual eu faço? E ainda não faço de um jeito muito perfeito. Mas eu faço. Porque eu estou aprimorando as minhas habilidades espirituais. Como está escrito lá, por exemplo, em Colossenses, se eu não me engano, em algum livro que Paulo escreveu, que nós temos que o tempo todo tá, como é que se fala? Treinando as nossas habilidades espirituais. Então eu comecei a assistir o vídeo novamente e escrevi 1 Coríntios. Deixa eu ver o que eu escrevi, porque já faz alguns dias que eu fiz esse requerimento para mim mesmo, né? Então, como eu não estou entendendo aqui mais ou menos o que eu escrevi aqui referente à referência do capítulo, então aqui eu citei o número 2, então pode ser que seja 1 Coríntios capítulo 2. Exatamente. Porque no capítulo 2 está escrito que Paulo não queria saber da vida do crente. Ele não queria saber a intimidade do crente. Ele queria saber se o crente estava fazendo aquilo que ele estava falando para o crente fazer. Então são coisas diferentes, diferenciadas. E depois eu coloquei o número 4.
Provavelmente é o capítulo 4 de 1 Coríntios. E lá no capítulo 4, alguns dias atrás, eu estava fazendo uma reflexão e tem um versículo no capítulo 4 que diz que o homem, o ser humano, ele não tem capacidade de pensar. O homem ele só vai pensar se o Espírito Santo estiver dentro dele. O Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque e de Jesus Cristo e de Deus. Está escrito assim, em 1 Coríntios capítulo 4. Então, de posse dessas informações, eu cheguei à conclusão, porque eu citei também a questão do penhor do Espírito. E o penhor do Espírito tem duas passagens na Bíblia que fala sobre o penhor do Espírito. Uma está em 1 Coríntios capítulo 5, e o outro versículo eu tirei aqui a marcação da página, mas eu vou ver se eu acho agora. Porque como o caderno ele tá recheado, né, de várias coisas que eu escrevi, né, em vários momentos da minha vida, então eu uso tudo que eu escrevo para ir compondo as minhas ideias e fazer a repetição, né, para mim poder sempre estar com com novos pensamentos, com novos entendimentos, com novos conhecimentos. É assim que eu estudo a Bíblia, né? Desde quando eu estava morando na rua, né? E o penhor do Espírito, ele é muito importante. Porque até agora eu consegui achar 2 versículos dentro do Novo Testamento falando da questão do penhor do Espírito. Vamos lá. Vou usar primeiro o penhor, a palavra penhor, né? Que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Bom, analisando a palavra penhor nesse versículo, nós podemos verificar que quando eu li assim, o qual é o penhor da nossa herança. A palavra penhor no dicionário está escrito, por exemplo, que é um bem que a gente penhora, é um bem imóvel, é um penhor. Por exemplo, a gente pode penhorar um carro, que é um bem imóvel. Pode penhorar uma casa também, mas está escrito no dicionário que eu vi que o penhor significa um bem móvel. Como que na questão espiritual, eu estou analisando espiritualmente e utilizando a sombra, que é o corpo, a parte carnal, para poder entender o que Paulo, que nosso Senhor Jesus Cristo, eles diziam. Então, o penhor
na minha opinião, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, é o corpo. Porque lá no capítulo 5, o versículo que fala de penhor, o capítulo em si, de 1 Coríntios capítulo 5, sugere que é o corpo. Porque tem várias passagens dentro do capítulo falando sobre o corpo, a igreja. Porque como nós sabemos que a igreja é o corpo, então o templo de Deus é o nosso corpo. Jesus e Deus e o Espírito Santo habitam dentro do nosso corpo. Então esse penhor é o corpo. Por isso que está escrito aqui em Efésios capítulo 1, versículo 14. O qual é o penhor da nossa. Qual que é o penhor da nossa? Se está falando da nossa, é nós. Porque Paulo está usando a palavra nossa. Então é nós. Nossa herança. E qual é a herança? A herança de herdar o reino dos céus. De herdar a vida eterna. Para os que creem. Só que os céus já desceu aqui na terra, como está escrito, por exemplo, lá em Lucas, no final dos capítulos. É bem claro, Jesus fala que o céu desceu aqui na terra, que é outro ponto de vista que está aberto aqui nos meus cadernos, que eu ia dar sequência, porque são esses assuntos que a gente tem que começar a entender, que esses assuntos eu tô dominando aos poucos. Então eu já tenho condição de falar sobre isso abertamente. E entender mais e também visualizar elementos comprobatórios que reforçam mais e me dê mais capacidade para expor essa ideia que eu estou dizendo. Então, o penhor da nossa herança é o corpo. Porque o corpo, ele é móvel, ele se movimenta. Não é igreja física que fica parada, como se fosse uma casa. Entendeu? Aí eu posso provar isso que eu estou falando dentro do versículo. O penhor que é dado, ele é a nossa herança. E esse penhor, ele é o corpo. Mas a nossa herança é o espírito. Só que o espírito com E maiúsculo e o corpo físico humano, ele pode ser também considerado como se fosse uma unidade. Uma coisa só. É relevante falar. A gente pode pensar em vários sentidos. A palavra, ela é ampla, a palavra de Deus. A gente não pode ficar preso, limitado a só um pensamento e ainda carnal, porque a carne, ela é a sombra do espiritual. Jesus, ele usava somente os exemplos das parábolas, agora esqueci o outro nome, vamos falar parábolas. Esses mistérios das parábolas para representar na forma carnal, mas para ensinar a forma espiritual. É só uma representação. Por isso que a gente não precisa mais fazer jejum, a gente não precisa mais dar dízimo. Aliás, o dízimo a gente tem que dar. Primeiro, tem que ter uma igreja para a gente poder dar o dízimo. Mas aí nós temos que ter um pensamento lógico. Nós temos que primeiro entender
o significado da palavra igreja, em todos os sentidos, para depois ficar falando dessas outras coisas, para a gente poder chegar num consenso, porque senão a gente fica preso num dogma, num ritual que nem é necessário mais cumprir, nem executar, nem praticar. Porque senão nós vamos voltar às bases do Antigo Testamento. Por isso que eu estou falando. Jesus destruiu o Velho Testamento. Agora nós estamos no Novo Testamento. Então nós temos que saber andar, viver, pensar, agir, executar, guardar as coisas relevantes ao que está escrito no Novo Testamento, utilizando os exemplos do Antigo Testamento. Mas não precisamos não precisamos executar as coisas que o povo de Deus, que eram os judeus israelitas, praticavam, cumpriam, executavam. Não precisamos mais. E nem esses que se dizem judeus e não são, eles são da sinagoga de Satanás. Eles estão eles são falsos judeus, os falsos mestres. Está escrito dentro da palavra de Deus. Então, essa herança, ela pode ser interpretada de vários aspectos, mas essa herança está ligada na palavra Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Segunda parte do versículo. Para a redenção da possessão adquirida. Está vendo? Se existe a palavra penhor, é porque existe um bem. Se existe um bem, a pessoa ela é possuidora daquele bem ou daqueles bens. Tanto na questão física, material, como carnal, como na questão espiritual. Então, esse bem aqui, ele é um bem espiritual. Do livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14. Não podemos confundir com a sombra, que é carnal, física, do bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa possessão adquirida, ela vem da redenção. E essa redenção vem do sangue de Jesus Cristo, não vem das obras. Porque as obras, elas são mortas. O que vivifica é o sangue que foi derramado na cruz. Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que pensar no modelo da cruz. E o que significa o modelo da cruz? Significa várias coisas, mas a cruz ela tem um significado especial, que é o sofrimento, a dor. É isso que Deus quer ver. Ele quer ver justiça, juízo e igualdade. E Jesus cumpriu isso para nós. Por isso que quem entende essas coisas que eu estou falando, ele está com o Espírito e ele vai viver dessa forma, no sofrimento, na aflição, na angústia. Como é que uma pessoa que está sofrendo, ela vai sofrer com dinheiro no bolso? Quem tem dinheiro no bolso compra tudo, paga tudo, tem o poder, domina tudo. Então,
já começa um exemplo notório, clássico, são os exemplos dos líderes religiosos das religiões cristãs espalhadas pelo mundo. A questão da liderança tem vários problemas, várias desvantagens. Está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Existe hierarquia? Existe. Eu estou vendo nos debates, os que pensam mais ou menos como eu estou falando, acham que não tem que ter hierarquia, liderança. E eles defendem um debate mais voltado para essa circunstância que os oponentes deles, que pensam diferente, que acham que tem que ter liderança, hierarquia, consegue manipular o debate, e daí o debatedor que está batendo com essa ideia ao contrário do que eu estou expondo, acaba até convencendo as pessoas que estão assistindo o debate a ficar do lado dos opositores que estão falando as coisas parecidas do que eu estou falando agora. Então, a hierarquia e a liderança existe, mas só que a gente tem que procurar o caminho certo. Porque não adianta a gente estar no lugar errado, do lado errado, e defender uma coisa que realmente existe, que é liderança e hierarquia dentro da igreja, por exemplo, mas a conduta, os pensamentos, a interpretação, o ensinamento está errado. Ou seja, por exemplo, eu vou citar isso que eu estou falando. Eu estava vendo um debate entre protestantes e católicos. E cada um estava defendendo a sua tese, seu pensamento. E daí não chega a conclusão nenhuma, porque todo mundo vai usar a Bíblia. Mas aí cada um vai dar o seu ponto de vista. Daí aí é onde entra a discórdia, a dissensão. Por isso que está errado, porque todo mundo tinha que pensar igual. Aonde está escrito na Bíblia que tem que pensar diferente, se existe os 3 pilares que eu citei, que está em Provérbios, por exemplo, que diz que Deus, ele vai julgar as pessoas pelo justiça, juízo e igualdade. Cadê igualdade? Se existe dois lados, igual 2 lados da mesma moeda. Ou seja, a moeda é a mesma, mas ela tem 2 lados diferentes. Isso não pode acontecer dentro do mundo cristão. Porque Jesus fala, por exemplo, em Mateus 12, que estava acusando ele de ser... Que ele estava com o espírito de Beelzebu no corpo. E ele falou que se Beelzebu tivesse dividido, o reino dele não subsistiria. Ou seja, todo reino dividido não vingará, será destruído. Está vendo? O cristianismo ele está dividido, por isso que ele está sendo destruído. Porque ninguém se entende. Por que existe católico e protestante? Por que existe outras correntes dentro do cristianismo? Não pode existir isso. Na igreja primitiva, a igreja de Paulo era igual no mundo inteiro. A igreja dos gentios. Só na igreja de Jerusalém
que era dos judeus que se converteram para o cristianismo. Agora eu também estou vendo assim, algumas teses falando que os judeus, eles não vieram, pelo que eu estou entendendo, eles não, de quem estuda, né, estudioso, eles estão falando assim, que os judeus não se tornaram cristãos. Como assim aqueles que seguiam Jesus Cristo? O judeu, ele era obrigado a se tornar cristão. Ele era obrigado. O povo de Israel era obrigado a se tornar cristão, como os gentios também. Porque tem também aquela passagem em 1 Coríntios, capítulo 7, que fala que Paulo disse que o gentio tem que ficar na posição que ele está. O judeu tem que ficar na posição que ele está. Então, o judeu tinha que ficar na posição que ele estava, porque ele era circuncisado. E o gentio, ele era incircunciso. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas o judeu não pode continuar na religião dele. Ele teria que se tornar cristão. Mas qual tipo de evangelho ele teria que seguir? Como Paulo fala em Gálatas, que são 2 evangelhos, da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. É aí que está. O que é evangelho da circuncisão e da incircuncisão? Precisamos entender isso. É um assunto muito complexo, mas assim, superficialmente, que ainda não tenho assim uma opinião definitiva, o evangelho da circuncisão é aquele que Paulo estava pregando. E o da incircuncisão, não, aliás, o da incircuncisão era o que Paulo estava pregando. E o da circuncisão era o que Pedro, Tiago e João estava pregando. Mas não é o mesmo? Não é o mesmo. É diferente. Os textos da Bíblia que Pedro, Tiago, João escreveu é inspirado por Jesus Cristo. Mas o modo de vida que esses 3 apóstolos estavam querendo seguir viver era diferente do evangelho de Paulo, que ele estava pregando para os gentios. Porque Paulo estava pregando um evangelho para a pessoa ser pobre. Para a pessoa ser pobre, se desfazer dos bens materiais, de ser de viver pela fé, como Jesus ensinou. Agora, Pedro, Tiago e João, eles já estavam querendo mudar, eles já estavam querendo voltar a viver como o povo mundano vive, atrás de riqueza, como está escrito lá no livro de Marcos, que Jesus disse que os gentios, eles procuram as coisas do mundo, não procuram as coisas de Deus. E Jesus falou que os apóstolos tinham que viver diferente. Então, como que um líder religioso, ele é pastor, ele é padre, ele é empresário, ele é dono de muitos negócios, ele é professor, ele é escritor, ele é tudo, ele é o super-homem. Ele é o super-homem. Como que um líder religioso hoje em dia pode ser tudo e ser bem-sucedido? Entrando em controvérsia com essas coisas que eu estou falando. E eles não falam isso. Eles não divulgam isso. É só eu que estou falando isso. Porque tudo que eu falo, eu tiro da Bíblia. Eu estou usando as passagens, estou mostrando. Eu não estou tirando nada da minha cabeça.
E esses 3 apóstolos, eles estavam querendo fazer a mesma coisa que os líderes religiosos cristãos fazem. Eles estão querendo viver igual todo mundo vive, na riqueza, na idolatria, se vangloriar. Por isso que tá tudo errado no mundo cristão, principalmente evangélico. Porque eu não sou nem protestante nem católico. Então eu vou terminar por aqui, que agora eu vou comer um churrasquinho, que eu sou filho de Deus, comprar uns espetinhos. Eu tô o dia inteiro sem comer, agora é a noite. Então fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.